Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus que está escrita em Mateus, capítulo 12, versículos 29 até o 32, que diz exatamente o seguinte: Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, se eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, irmãos, Jesus dizia isto, né? Exatamente porque os escribas e fariseus, né, tinham chegado instantes atrás e dizendo que ele expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu, o príncipe dos demônios, né? Então, isso que os escribas e fariseus disseram foi uma blasfêmia, né? Jamais o homem ou eles poderiam dizer essas coisas todas, porque Jesus sendo Jesus, né, ele jamais será possuído por qualquer espírito, né? Ele não tem como ser possuído por espírito algum, né? Ele é o pai dos espíritos de um modo geral, né? Então não tem como isso acontecer. Então os escribas e fariseus disseram naquele momento uma blasfêmia, né? Então, de modo que quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, quer dizer, os escribas e fariseus, eles nunca eram com Jesus, era o tempo todo contra Jesus. Então eles não ajuntam, eles somente espalham, né? Porque eles não são com Jesus, e sim contra Jesus, né? Assim, todo homem e toda mulher que não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo homem e toda mulher que não reconhece que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, todo homem e toda mulher que não reconhece que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para a salvação das nossas almas e para a solução de todos os nossos problemas, né? Não é com Jesus e sim contra Jesus, né? Então, este e aquela que não agir dessa forma, não ajunta com Jesus e sim espalha, né? Espalha contra Jesus, né? Jesus diz mais aqui: Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, né? Então, de modo que isso que os escribas e fariseus disseram foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma só pessoa, né? Então, eles não reconhecendo que era Jesus falando, Jesus fazendo pelo Espírito de Deus, estavam blasfemando contra o Espírito Santo, né? Então, é uma blasfêmia, tá certo? Né? Então, jamais podemos dizer que a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas não é Deus agindo na nossa vida, né? Não é Deus agindo. Então, se nós dissermos que é um espírito maligno que está fazendo isso nas nossas vidas, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo, ou na vida de qualquer que seja que nós dissermos dessa forma, né? A pessoa faz uma operação boa, uma coisa bonita, uma coisa bem feita, né? Então nós precisamos olhar com bons olhos e ver que é o Espírito de Deus na vida daquela pessoa que está agindo ali. Então precisamos abençoar aquela atuação e não amaldiçoar, abençoar aquela
pessoa e não amaldiçoar em toda e qualquer atitude, ainda que seja uma atitude negativa, né? Nós precisamos dizer porque Deus toma conta daquela pessoa, Deus toma conta daquele homem, daquela mulher, que Deus cuida daquele ou daquela, para que não deixa nenhum mal atingir aquela vida, que aquela vida seja abençoada por Deus. Nós precisamos sempre abençoar e nunca amaldiçoar, tá certo, irmãos? Tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se qualquer falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O próprio Senhor Jesus diz, irmãos, né, que enquanto Jesus está na condição que o mundo está hoje, né, de aguardando a vinda de Cristo, né, enquanto a igreja de Cristo não foi ainda arrebatada, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Todo o pecado que nós cometermos nesta vida aqui, enquanto a igreja de Cristo não for arrebatada, né, Jesus, ele advoga junto ao Pai para que nós sejamos perdoados. Ele interfere junto ao Pai para que o Pai tenha de nós misericórdia e nós sejamos perdoados de todo e qualquer pecado que cometemos, né? Então, de modo que contra Jesus, ainda Jesus está, a igreja de Cristo ainda não subiu, ele está ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por nós, por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão de todos os nossos pecados, pela salvação das nossas almas para o teu reino de glória no dia da tua vinda gloriosa, né? Então, assim sendo, nós temos o nosso advogado. Depois que a igreja de Cristo for arrebatada, Jesus não será mais o nosso advogado, e sim será o nosso juiz, né? E nós seremos e sejamos todos julgados pelas nossas palavras. Pelas nossas palavras nós sejamos justificados. E pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então, todo cuidado com as nossas palavras é pouco, irmãos, né? Para que nós possamos falar palavras boas, palavras de bênção na vida das pessoas, palavras de vitória e nunca palavra de maldição. Então, nós precisamos agir dessa forma para que o poder de Deus possa na nossa vida atuar de forma extraordinária. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço e ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?